Contamos hoje com a presença dos alunos que estão participando do projeto Mini Empresa, promovido pelo Núcleo de Jovens Empresários da SICS, que estão conosco presentes para divulgar e comercializar os inovadores produtos por eles criados. O Mini Empresa é um projeto com o intuito de desenvolver o lado empreendedor dos estudantes, onde os jovens participam desde o processo de criação de uma empresa, um produto, a comercialização no mercado, até o seu fechamento contábil. Um desafio que foi acolhido pelo Núcleo Jovem e conta com o patrocínio de Planeta Água, Máquina Sase, Cicobi Vale do Vinho e ITM Têxtil. Informamos a programação da SICS nos próximos dias. Dia 13 de junho, reunião de mobilização regional na UX Campus Farroupilha, promovido pelo Mobi Caxias. 22 de junho, capacitação de ICMS, substituição tributária, exclusão, com o instrutor Alexandre da Rocha. 14 de julho, capacitação sobre remuneração variável e remuneração indireta, com o instrutor Antônio Silvano. Estes eventos contam com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e a Plipper Software. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos aos nossos palestrantes, por gentileza, sinalize para alcançarmos o microfone. O tema de hoje, resíduos sólidos urbanos, uma responsabilidade de todos, será apresentado por Cristiane Girelli Chieli, arquiteta e urbanista, especializada em engenharia de incêndio, segurança do trabalho e ergonomia, atual secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Nestor Zanonato Filho, estudante de Biologia e diretor-geral da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Tatiane Kiesoff, engenheira bioquímica, diretora do Departamento de Meio Ambiente. Convidamos o presidente da SICS, José Carlos Trujillo, para fazer o uso da palavra. Que bom, que legal realmente a gente ter uma plateia seleta, todos aqui interessados num assunto muito, muito importante. Eu acho que cumprimento aqui nosso vice-prefeito Jonas e, em nome dele, todas as autoridades. Acho que a Mini Empresa fazendo diferença ali. Quem tiver oportunidade, não deixa de conhecer um pouquinho, não só, digamos assim, do produto, mas do que está por trás de tudo isso, que realmente vai deixar marcas e sucesso aí na nossa Farroupilha, tá? Bom, assunto hoje, enfim, nós somos aí impulsionados, enfim, por momentos de abundância, né? A sermos muito consumistas. E se a gente olhar no passado, nós tínhamos realmente períodos de escassez. E isso tudo tem realmente provocado um exaurimento no nosso ambiente. E a questão de resíduos, digamos assim, a gente pode encarar como problema, como realmente hoje é, mas como também possibilidades e oportunidades. Esperamos aí, enfim, que vocês aproveitem o tempo, meditem sobre o assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito bem conduzido. Né, Cris? Por favor. Obrigada, Trujillo. Eu não posso... Obrigada, Jonas, pela presença, meus colegas. Eu não posso deixar de começar fazendo uma menção a duas mesas maravilhosas que vieram da nossa secretaria. Para minha surpresa, imaginei que alguns viessem e vieram muito mais do que eu esperava, que são eles que, de fato, fazem a nossa secretaria acontecer, né? Então, muito obrigada. Estou muito feliz pela presença de vocês. A grande maioria que está aqui me conhece, sabe que eu não gosto de microfones, não gosto muito de falar. O tema que a gente vai discorrer um pouquinho para vocês, a gente não tem pretensão de esgotar ou de encontrar soluções ou de mostrar como fazer, mas sim de retratar o que a gente vem vivendo, o que a gente vem aprendendo e tentar buscar uma construção de um mundo melhor.
essa minha breve experiência no meio ambiente tem me feito rever muitas coisas, muitas situações particulares, e é exatamente disso que a gente veio falar aqui, do que cada um de fato pode fazer pelo meio ambiente e do que nós somos no meio ambiente. Então, só para fazer uma passagem breve, em 2015 o Papa Francisco falou na encíclica sobre o cuidado da casa comum. Nas palavras dele, ele fala que, nesse gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Então, na verdade, a gente quer fazer com que vocês possam olhar um pouco para o meio em que vivemos como nós sendo parte do meio ambiente. Nós somos o meio ambiente, não é a Secretaria do Meio Ambiente, não é a pessoa que multa pelo meio ambiente, é algo muito maior, na verdade, a nossa inserção. E como nós estamos nos portando diante desse cenário. Vai jogar fora. Onde é fora? Na verdade, justamente quando nós pensamos na nossa casa, na casa de todos, né, no planeta em que a gente está inserido, não existe o jogar fora. Aquela sensação de isto ou aquilo eu não uso mais e eu coloco na rua ou coloco em determinado lugar e ela está resolvida, ela não está resolvida. Então, de que forma a gente tem que começar a olhar para isso? Acho que depois, com outros números, né, Nestor, tu vai apresentar, a gente vai se dar conta do grande estrago que já fizemos para nós mesmos, não é para o meio ambiente, como se o meio ambiente não fôssemos nós. E o que fazer com isso? Que pequenas posturas diárias a gente pode estar agindo, ou estar criando, ou estar pensando? Então, com essa fala inicial, eu vou passar para quem de fato entende do assunto, né? Como a gente é parte integrante de uma secretaria, a gente não podia falar um pouquinho de resíduos sem falar de legislação, né? Então, alguém tem que falar, eu me propus a falar um pouquinho de legislação, né? Alguém tem que falar, Vini, não adianta. A 12305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já tem 12 anos desde a promulgação dela. Então, já tem um bom tempo que se discute sobre essa questão de resíduos. E os objetivos dela, principais, eles são claros, eles não são uma coisa discutível na questão de lei, né? Então, a questão de prevenção e redução e a não geração de resíduos, né? Quanto menos a gente produzir de resíduos, a gente vai conseguir ter o nosso aterro sanitário com mais vida útil, né? Isso é uma questão que a gente já tem entendimento. Quando necessário, a destinação ser ambientalmente adequada. Então, a questão de disposição final não é uma questão que nós vamos ver depois, não é a única forma de nós dispormos, tem outras possibilidades que nós podemos elencar. E fala de responsabilidade compartilhada. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, ela é uma questão que a gente fala do produtor de lixo, não lá do grande gerador somente, do que a gente produz na nossa casa. Do pouquinho que a gente faz na nossa casa, como a gente segrega a nossa casa, como a gente põe o resíduo para fora da nossa casa para ser levado para reciclagem ou para o aterro sanitário, para a gente não misturar o resíduo. Esses detalhes que a gente fala está dentro da legislação. Ela fala de responsabilidade compartilhada, de poder público, de indústrias, do comércio, da população, do munícipe. Ela tem que ser de todos. E dentro da legislação, no artigo 3, o inciso 11, ele fala da logística reversa. Ele fala do instrumento da logística reversa, né? Onde ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, ele é caracterizado por um conjunto de ações, então não é uma questão isolada, né? E procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos do setor empresarial,
para o reaproveitamento em ciclo ou em outros processos produtivos. Ela fala muito da questão da logística reversa, que quando a gente vai usar alguns exemplos, mas eu vou deixar um que é bem visível que a gente fala, que é a lâmpada. A gente tem a questão da lâmpada, que a gente sempre diz, eu vou comprar uma lâmpada nova que a minha queimou, o que eu faço? Tem toda uma série de cadeia que eu vou mostrar posterior para vocês, que é feita para essa lâmpada não ir para o aterro sanitário, porque ela contém mercúrio, sódio, coisas que são contaminantes fortes. O artigo 9º eu gosto bastante, porque ele fala de algumas questões bem interessantes, que é na questão da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Devem ser observadas as seguintes ordens de prioridade. Ela dá uma ordem de prioridade para os resíduos, tá? Começando pela não geração, pela redução, depois fala da reutilização, da reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente correto. Vocês viram quantos passos para chegar na disposição final lá no aterro que dá para fazer com resíduo? E não é uma questão só do poder público coletar e levar para a reciclagem, né? A gente fala, então, de nós reduzirmos o nosso consumo, de nós segregarmos melhor, né? De nós tentarmos pegar aquele resíduo para poder chegar lá na reciclagem, ele ser viável de reciclar, de segregar. Então, todos esses pontos, eles são questões que devem ser seguidos. A gente fala em questão de, hoje, muito questão de tratamento térmico para resíduos, de tecnologias novas, né? E a gente teve uma visita ao MP no estado, e o Daniel Martini, que fala da parte ambiental do MP, ele falou para nós, vocês não podem esquecer dessa parte. Não é só fazer a questão de tratamento de resíduos sólidos e disposição final. Tem toda uma cadeia que deve ser seguida como prioridade na legislação. Então, nós temos que cuidar desses pontos. Voltando à questão de logística reversa, para nós falar um pouquinho no artigo 33, né? São obrigados as estruturas a implementarem essas logísticas reversa, então, os manejos de resíduos com os fabricantes, distribuidores, toda essa questão que tem como fazer. Então, existem já legislação e acordos setoriais para os seguintes temas: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, as lâmpadas, como eu falei anteriormente, e produtos eletrônicos e seus componentes. Vocês viram quantas coisas que a gente consome, que a gente tem no dia a dia, que já tem um potencial de logística reversa, que na hora que a gente for comprar esse produto, nós podemos dizer assim, eu estou te devolvendo meu produto que não funciona. E tem uma logística reversa por obrigação da lei que tem que ser feito. Por exemplo, cartuchos. Vamos falar de cartucho de impressora. As empresas, elas têm uma forma que não é na hora da troca da compra. Mas se tu olhar no site delas, tu pode ligar, agendar uma coleta, que uma empresa vem, coleta e destina corretamente. A maioria das pessoas não observa esses detalhes, né? Não sabe o que fazer com seus cartuchos de impressora. Mas tem uma logística reversa, tem como buscar. O fabricante tem que dar uma forma de destinação. Então tem que sempre, às vezes, a gente buscar informação para fazer o correto. Então eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo da logística reversa, ou da economia circular, como falam, porque a gente vivia numa economia linear, né? Extraía da terra, produzia, consumia e descartava. Então ela não era cíclica, ela era linear. Hoje a gente já pode falar que a logística reversa trouxe uma forma diferente de a gente pensar. Onde a gente vai fazer desde tirar a matéria-prima no primeiro processo, fabricação, vai para o comércio, a gente acaba usando, em vez de descartar, de ir para o aterro, a gente faz um descarte de forma correta. Esse produto ele acaba sendo segregado, desmanufaturado, vai para uma forma de reciclagem e ele acaba voltando para a cadeia produtiva. A gente tem isso muito nos vidros, né? Que é uma campanha que o município faz, e o vidro ele pode ser inúmeras vezes reciclados e refeitos, por isso que ele é importante. É uma campanha que a gente acabou usando porque ele é importante. A gente acaba não tirando material, bauxita, areia, todos esses materiais que tem para fazer N componentes, a gente acaba tirando menos usando a reciclagem. Então ela é muito importante. Mostrar aqui um pouquinho do que acontece com a logística reversa de pilhas, tá, pessoal? Então, que nem eu falei, ela é importada, ela vai para o comerciante, tem o consumidor, se nós tivermos pontos de descarte interessantes, né, pode ser feito toda a questão de triagem, consolidação. E olha os dois materiais, zinco metálico e sais e óxidos metálicos. Esse material pode ser tirado
segregado e reaproveitado. Gente, isso aqui é minério. Isso aqui, se nós ficar extraindo da terra, vai chegar um ponto que não vai ter terra. Então, isso é muito importante dessas logísticas e dessas políticas públicas de logística reversa para a gente conseguir diminuir o impacto que a gente gera no planeta. Vou passar um pouquinho agora para a Tati para complementar algumas questões. Estamos muito felizes em vermos a casa cheia, né? Vou falar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito e algumas ações aí dentro do nosso município. Como que eu posso ajudar? Como eu posso fazer a minha parte, né? Então, isso é um pouquinho do que eu gostaria de passar para vocês hoje. Posso separar os meus resíduos na minha casa, na minha família. Tudo que eu gero tem uma destinação correta. Então, lavando as embalagens usadas, é muito polêmica essa questão de lavar embalagens, né? A gente tem estudos de grupos sustentáveis que dizem que não vale a pena lavar. Então, tem toda uma polêmica em cima deste questionamento, né? Mas eu diria para vocês, como uma dica de mãe também, põe na loucinha ali embaixo quando está lavando, ou usa um guardanapo de papel que já esteja usado, e a gente, com certeza, faz uma limpeza, né, não tão aprofundada, mas isso ajuda muito na disposição final desse material. Compostar o que for orgânico, vou falar depois sobre a compostagem. A compostagem ela abrange cascas de frutas, verduras, podas, né, todos esses materiais que todos esses resíduos que nós geramos na nossa rotina diária, né? Reduzir o consumo. Vamos pensar, eu realmente preciso comprar isso? Isso realmente é necessário na minha vida? É o tal do consumo consciente, né? E quando a gente precisar consumir, procurar adquirir de empresas que têm essa visão sustentável. Isso, com certeza, vai colaborar muito. Descartar os nossos rejeitos adequadamente. A gente sabe que o que é rejeito para nós? Vamos deixar rejeito é diferente de orgânico. Pode parecer clichê, mas tem algumas pessoas que, infelizmente, não sabem disso. Rejeito é o que sobra dos banheiros, fraldas, tudo que não pode ser reciclado, tudo que não tem um aproveitamento ou não pode ser compostado. Então, rejeito é diferente de orgânico. O orgânico ele pode passar por esse processo de compostagem fermentativo, de decomposição. Então, ele pode ser reaproveitado. E uma ação simples, né, colocar o nosso resíduo reciclável nas nossas casas nos dias corretos. Então, a Ecofar ela vai distribuir para vocês ali um folder com o horário dos bairros, né? Então, cada bairro tem um horário tem um dia certinho, uma vez por semana, que o caminhão da coleta seletiva passa. Então, vocês podem ter certeza que esse material ele está indo para a cooperativa, ele está sendo destinado de forma correta, né? Para quem mora em casa, para quem mora em apartamento, não tem mais desculpa para não compostar, né? A gente tem essa composteira doméstica, que ela é simples, compacta, de baixo preço, de baixo valor. A FAPAM fez um projeto ano passado muito legal, com dados bem específicos. Falou sobre isso, falou sobre todos esses resíduos que deixaram de ir para o aterro sanitário através da compostagem doméstica. Então, todos os nossos resíduos gerados da cozinha, a gente pode botar ali e a gente pode usar um acelerador de decomposição, que são as minhocas californianas. O Vini vai brincar comigo agora. Mas elas são californianas. A gente chama também de vermicompostagem, né? Esse processo de decomposição. São 3 caixas com furos na parte de baixo ali delas, né? E a gente vai depositando o nosso material na primeira caixa. O que essas minhocas fazem, né? Basicamente, elas criam túneis de oxigênio e elas consomem essa matéria orgânica de uma forma muito efetiva. Então, há alguns estudos que dizem que em até 80% ela acelera a decomposição dessa matéria orgânica. Então, é um processo muito agilizado, que vale muito a pena fazer. Se alguém precisar de minhoca californiana, eu posso
eu posso distribuir, que eu tenho lá em casa. Efetivamente, eu faço esse projeto em casa. É muito legal, é muito bacana, e eu gostaria muito que as pessoas colocassem para os resíduos orgânicos, para a coleta da Ecofar, somente os rejeitos e os recicláveis no dia certo. Então, quais são os 9 resíduos que a nossa sociedade produz? Basicamente, por cima, de forma bem superficial, tá? Resíduos domiciliares, que eu já falei um pouco anteriormente. O comercial, que a gente gera no nosso comércio, caixas de papelão, plástico, embalagens em geral, né? Resíduos industriais, que são todos os resíduos do nosso processo. A gente, dentro da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, da 12.305, a gente tem toda uma forma como a gente deve encaminhar, licenciando nossos empreendimentos. A gente trabalha muito com isso lá na secretaria. Então, tem formas toda empresa tem a obrigação de estruturar e implementar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, isso é muito bacana, porque todo o resíduo que sobra do processo, ele vai ser encaminhado para empresas licenciadas que vão efetuar essa destinação correta. Resíduos de serviços públicos, que são basicamente varrição, tem algum plástico, algum papel inserido, né? A gente sabe que as vias públicas estão cada vez mais sujas, né? Mais contaminadas. Então, abrange todos esses tipos de resíduos na varrição. O radioativo, né? Que só o nome já fala por si. Resíduos agrícolas, que contempla basicamente embalagens de agrotóxico, que o artigo 13 também da Política Nacional fala muito bem que a logística reversa funciona, o acordo setorial funciona para embalagens de agrotóxico. Isso, para nós, é muito compensador, porque é um resíduo extremamente contaminante. Resíduo eletrônico, que depois eu vou falar das campanhas que Farroupilha tem feito. Resíduos hospitalares, que eles devem ser incinerados, tá? Inclui perfurocortantes, todo o material que se gera dentro de um ambiente hospitalar ou de clínicas médicas, né? E os nossos resíduos orgânicos, que podem ser compostáveis. Então, rapidamente, só um pouco dos resíduos da construção civil. Como um dado, 50% dos nossos resíduos produzidos no Brasil é de resíduos da construção civil. Então, eu achei importante trazer essa informação para vocês, porque a cidade tem aumentado, ela tem evoluído, crescido, e 50% é um número muito expressivo. Nós precisamos repensar uma forma de reinserir esses materiais na obra, na própria obra, começando de uma forma correta, e tudo que a gente puder utilizar no nosso próprio campo, né, de obras que a gente comenta, vamos reintroduzir no processo para que não vire rejeito. Então, a gente tem o classe A, que são tijolos, telhas, areia, né, e outros que são trituráveis. Classe B, papelão e plástico, todos podem ser encaminhados para reciclagem. Classe C, que gesso, isopor e outros. Ali, ele diz que não é reciclável. Na verdade, não é viável economicamente. Então, tudo pode ser reciclado e destinado de uma forma correta. Às vezes, o mercado acaba não tendo interesse, porque economicamente acaba não sendo vantajoso, né? E o classe D, então, que são tinta, verniz, solventes, também que a logística reversa, através do acordo setorial, tem feito a sua parte e recebido esse material. Um pouquinho do balanço que a Ecofar nos passou, que é a nossa parceira de trabalho. Em 2022, até maio, a gente coletou 298 toneladas de resíduos apenas recicláveis. O que são essas 298? É daquele caminhão que passa uma vez por semana no bairro e dos nossos containers de reciclados, que são aqueles containers que estão identificados na área central. Então, dessas 298 toneladas, 175 voltaram para o aterro. Não conseguiram efetivamente serem recicladas. E 122 efetivamente passou pela triagem e pôde ser enviado para o local correto. Então, isso representa 41% apenas dos nossos resíduos. É um número baixo, né, para uma população extremamente educada que nós temos, na sua grande maioria, né?
Então, temos muito a avançar, temos muito que caminhar nesse processo de reciclagem, e eu acredito que esses 41% possam representar muito mais, se cada um fizer a sua parte, se cada um separar os seus resíduos de forma correta. Agora eu vou passar então para o Nestor falar um pouquinho mais para vocês. Não vocês vão cansar da minha voz. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os 5 R's, né? Eu acho que muita gente que trabalha em empresa, trabalha na área ambiental, já falou um pouquinho deles. Tem a mini empresa que está fazendo uma parte dos 5 R ali, pessoal, para vocês verem depois, que vem desde a questão de repensar, e quando a gente fala no repensar, não é só na questão de forma de destinar, é no repensar até quando tu vai criar um produto. Quando uma empresa cria um produto, o ideal seria ela repensar como é que ela vai destinar depois do pós-uso. Isso é importante. O repensar ele não está mais só na questão de destinação final. Está desde o começo do processo produtivo daquele produto. Isso é muito importante. A Nike lançou um tempo atrás um tênis que falava que era é um tênis ecológico, é possível reciclar, só que ele tinha 4 produtos diferentes naquele tênis. Daí como é que tu vai fazer para desmanufaturar aquele tênis para reciclar os 4 produtos? Tinha plástico, tinha 2 tipos de plásticos diferentes que se reciclam de forma diferente, tinha alguma questão de material de tecido e um outro que eu não me lembro agora qual seria o material. Mas aí o cara vai jogar no lixo direto aquele tênis. Ele não vai separar aquele tênis para reciclar. Então ele é realmente ecológico? É isso que a gente fala no repensar. Não é só na questão da destinação, é também na criação de um produto. Como eu falei antes, o reutilizar, o pessoal da minha empresa ali está mostrando claramente isso, né? Olha que bonita aquela iniciativa, gente. Ali, ó, PET, papel, para tu cuidar de uma planta. Ele é bem interessante. Esse reutilizar é uma questão que nós temos que pensar bastante. Se eu posso reutilizar na minha casa, se eu posso reutilizar em algum lugar, se realmente tem que já jogar fora aquele material diretamente, né? O reusar também ele está dentro. O reciclar também vai ser o posterior, né? Quando eu vou segregar o material, se eu vou mandar ali para aquele dia da Ecofar que ela passa para recolher na minha casa, se ele está bem limpinho, se ele vai ser possível de reciclar, se esses detalhes todos, né, pessoal? É a questão de pensar na hora de botar para reciclagem. Se vai ter campanha na minha cidade para aquele material, por que eu vou dispor antes daquele momento, né? Por que eu vou jogar fora, que a gente falou que não é fora, né, naquele momento? Reduzir também faz parte de nós pensarmos do nosso tipo de consumo, da forma que a gente faz na nossa casa. Eu vou comprar aquele produto no mercado que tem 3 embalagens para chegar no produto, ou eu posso comprar um outro que tem uma só? Posso comprar o produto com valor um pouquinho mais agregado, que é vidro, que dá para reciclar melhor, ou vou pegar aquele que tem 2 tipos de plástico misturados, ou o plástico e o alumínio misturado, né, que a gente encontra bastante no mercado, né? Então essa parte também é muito importante de nós reduzirmos no nosso consumo na hora da nossa compra. Vou passar mais um pouquinho aqui, que essa parte aqui eu gosto de provocar o pessoal. Quantas terras seriam necessárias se a população mundial vivesse como os Estados Unidos? Nós precisaríamos de 5 planetas. 5 planetas é a forma de consumo que os Estados Unidos trabalha hoje. A nossa média mundial é 1,7 planetas, tá, pessoal? 1,7 planetas, porque é o tempo que o planeta demoraria para poder se recuperar do que a gente extrai dele. A gente tem um parâmetro aqui que é interessante, mas também meio preocupante, tá? A gente vai ver que conforme vai descendo a questão de desenvolvimento dos países, vai diminuindo essa questão, tá? A Índia, que ela é extremamente populosa, mas menos desenvolvida, ela vai para 0,7. O Brasil está próximo da questão do que é o mundial, né? 1,8 para 1,7, né? Mas mesmo assim é preocupante. A gente consome em um ano que o planeta conseguiria se recuperar 1,8 dele. Então, essa questão é que nos faz repensar. Eu gosto e esses dados são 2021, tá, pessoal? É bem atualizado. Eu gosto de fazer o pessoal pensar um pouquinho. E ele foi calculado aquela quantidade de planetas a partir disso aqui, ó, dia de sobrecarga da Terra.
Desde 1970, com a sobrepesca lá na questão de China, Japão, eles começaram a provocar e foi começado a calcular quando seria o dia de sobrecarga da Terra, que seria o dia que a gente começaria a consumir mais do que a Terra consegue nos passar. A gente estaria consumindo mais do que ela consegue se regenerar. Daí, quando eles chegaram lá em 1970, na primeira medição, foi 30 de dezembro. Não, né? Poucos dias, né? Um dia, né? Tá tranquilo, né? Eles pensaram. Daí a gente foi indo, 4 de novembro, 10 de outubro, 22 de setembro, né? 2010, 6 de agosto, 2019, 26 de julho, e daí 2020, 22 de agosto. Melhoramos? Por que será que a gente melhorou? Pandemia. A gente consumiu menos, a gente andou de carro menos, a gente ficou mais em casa, muitas pessoas criaram hábitos melhores, né? Começou a cuidar um pouquinho do seu jardim, olhou para o seu jardim, começou a pensar algumas questões diferentes. Mas daí a gente volta para 2021, né? Daí a gente já reduziu um pouco de novo. 29 de julho. Então, esse ponto é que eu gosto de fazer o pessoal pensar, as pessoas refletirem. Porque a gente está consumindo cada vez mais desenfreado, e a gente acaba obrigando a Terra a fazer um processo de reciclagem muito maior do que ela tem capacidade. Outro dia eu falei para a secretária, eu digo, o ser humano está em extinção, não sei quanto tempo, tá? Mas ele é uma espécie em extinção. Se vai ser daqui 50, 100 anos, 1000 anos, eu não sei. Mas se a gente continuar consumindo da forma que a gente consome, a gente é uma espécie em extinção. E a gente dentro desses dados, é falado muito da pegada ecológica que a gente deixa. Porque toda ação que a gente faz, ela tem alguma questão. Energia, todo tipo de energia, nós vamos falar de que automóveis, empresas, indústrias, tem a pegada de carbono. A gente fala muito em crédito de carbono nas empresas, hoje em dia, né? A questão de crédito de carbono é porque a gente deixa essa pegada. A gente gera muita questão de dióxido de carbono na atmosfera. E esse é preocupante ao extremo. Moradia, todo mundo quer ter uma moradia, eu acho interessante o desenvolvimento das cidades, tudo, mas ela não pode ser desenfreada, tá? Porque a área construída, se ela não tiver uma área permeável, uma área para a chuva escoar, uma área para ter uma planta para fazer a troca gasosa, né? A gente vai ser cada vez pior. Vai impactar aqui de novo, ó, no CO2. Madeira e papel. A nossa produção de madeira, ela é extremamente alta, mas o nosso consumo é maior ainda. Tá? A gente está destruindo as nossas florestas. A gente tem legislações hoje mais específicas, mas a gente lembra nos anos 40 e 50, por exemplo, a araucária. Ela foi extremamente explorada na nossa região e nos campos de cima da serra. No tanto que em 71 ela teve uma lei de proteção. Porque a exploração dela era extremamente, o nosso pinheiro era extremamente explorado. Saía daqui de forma de ferrovia, toras enormes, e nós não conseguimos ser conscientes nessa parte. Então a exploração de madeira, ela é interessante, ela é necessária, mas ela tem que ser pensada. A gente não consegue repensar essas coisas, a gente precisa provocar que as indústrias pensem dessa forma, que o consumidor pense dessa forma, às vezes na questão de consumir. Vou construir, vou usar uma madeira, vou usar um material, sabe? Na hora de construir a minha casa, na hora de fazer alguma questão, reflorestamento é interessante, o tipo de madeira que for usar. Pensar esses detalhes. Às vezes a gente está correndo no dia a dia e não está pensando nesses detalhes. A gente vai falar sobre a questão de alimentos, né? E os plantios de pastos, plantios de sojas. A gente fala que a gente alimenta muito o mundo, né? O Brasil alimenta o mundo de uma forma interessante. A gente não é contra, a gente nunca disse que não é necessário. Mas às vezes a gente tem que pensar em não invadir uma área de preservação, né? A gente tem que ver o nosso alimento. Às vezes a gente compra um alimento orgânico. A gente vai com pequenas ações, podendo corroborar com essas ações maiores que vão ser depois o impacto final. E lembra que eu falei um pouquinho lá do Japão? Frutos do mar, peixes? A gente tem uma questão de sobrepesca muito alta. Nós temos uma questão de legislação hoje e debates mundiais, né? A forma de pesca ela é muito agressiva e ela é desde os anos 70 que acontece isso. A gente tem pressões de muitos países, às vezes, para voltar
a pescar animais, baleias, outros animais, que é uma questão que eu acho que é muito preocupante, porque daí tu vai abrir um precedente de pesca que não vai acontecer. Então a gente sempre diz, vou consumir um peixe, posso perguntar? Vou lá na peixaria, vou perguntar, de onde que vem esse peixe? O cara vai dizer, não sei, como não sabe? Tu não vai atrás do teu fornecedor? Vou comprar da outra peixaria, se o cara souber me responder. Tá, sabe? É as questões de consumidores que vai aumentando a cadeia. Se mais pessoas fizerem isso, o dono da peixaria vai se preocupar. Vai dizer, não estou vendendo peixe. O cara está vindo pedido, onde é que vem o peixe? Me diz onde que vem o peixe. De que criatório vem? De onde vem a nota fiscal? Então, por isso que eu digo, a gente vai fazendo uma cadeia maior com pequenas ações. E eu acho que essa questão é importante e é essa questão que a gente quer passar para vocês. Que a gente, dentro do nosso consumo, da nossa casa, da nossa forma de consumir os produtos, de pensar, ela é importante para dar seguimento para essas coisas, que as pequenas ações virem grandes. Eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre as ações que nós temos feito em Farroupilha, tá? Mais ou menos para vocês ficarem sabendo, porque parece às vezes que não está sendo feito nada, mas mesmo porque a educação ambiental ela é a iniciação, né? Ela tem que ser a passos de formiguinha mesmo, né? Porque ela tem que ser inserida dentro da mentalidade das pessoas. Nós temos feito em Farroupilha coleta de eletrônicos, tá? E em 2021 nós conseguimos coletar entre a linha verde, marrom, azul e branca, que eles separam lá no centro de triagem da nossa empresa parceira, que é a AMBI, que possui todos os licenciamentos ambientais para destinação e venda dessa matéria-prima correta. Nós conseguimos coletar em 2021 15.833 quilos. Então, e nós conseguimos realizar em 2021 3 campanhas. Então, mais de 15 toneladas, quase 16 toneladas de resíduos eletrônicos encaminhados para a AMBI, para que sejam separados, sejam retiradas todas as matérias-primas que têm muito valor comercial e que podem ser reintroduzidos em outros produtos, em outros processos, né? Em 2022, então, até agora, nós fizemos 2 campanhas. Nós temos a previsão de mais 2, já estão marcadas com datas, depois a gente repassa, né, aos meios de comunicação. Então, até esse momento, a gente conseguiu 9.337 quilos, quase 9 toneladas e meia, de toda essa linha verde, marrom, azul, branco, enfim. Freezer, geladeira, micro-ondas, forno elétrico, aparelhos eletroeletrônicos, periféricos. Então, é um número bem significativo para a gente. Um pouquinho da imagem da coleta de eletrônicos, tá? Vocês podem ver na nossa última campanha, que foi agora mês passado, nós recebemos muita TV de tubo. O pessoal aproveitou e se despachou do que tinha em casa. Trocou os eletrodomésticos e os aparelhos de TV. A nossa coleta de vidros, então, ano passado a gente conseguiu fazer 7 campanhas, 37.200 quilos, né? 37 toneladas de vidros que a gente tem certeza que foram encaminhados para reciclagem. Então, esse material ele vai para a Caresul, que é a nossa parceira. Eles separam, fazem toda a triagem por cor, tiram tampa metálica, fazem todo esse processo que precisa de limpeza, né? E enviam para o fornecedor deles, que compra essa matéria-prima, gera renda para essa cooperativa, e a gente tem a certeza que foi reciclado. Em 2022, até o momento, a gente fez 6 campanhas, então mais de 38 mil quilos, 38 toneladas de vidros que deixaram de ir para o aterro sanitário. Isso é muito importante porque hoje a gente tem só as imagens ali da coleta de vidros, tá? Ela é muito legal, assim, muito ágil, muito rápida, porque é em sistema drive-thru. Então, as pessoas colocam um resíduo no carro, juntam da vizinhança e a gente vai retirando. Às vezes as pessoas nem descem do carro. Abre o porta-mala, a gente retira o material e já coloca no caminhão. Voltando um pouquinho sobre os vidros, a gente tem percebido um aumento, mesmo que pequeno, porque a educação ambiental é uma construção de valores, né, diários, né? A gente tem percebido que tem aumentado essa quantidade de vidros.
E a gente está iniciando, tem projetos novos dentro da nossa Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que a gente vai conseguir ter outras campanhas e oportunizar para a população disponibilizar outros tipos de materiais para reciclagem. Então, a gente fez também esse ano de 2022, no Dia Mundial da Água, a pintura dos bueiros. Tá? Foi alusivo. A gente diz que é uma campanha para impactar a população. Ela foi baseada na campanha da ONU de 2019, que fala: o mar começa aqui. Como a gente não tem mar aqui, a gente tem rio, né? Também a gente tem impacto no rio quando o resíduo é disposto de forma inadequada nas ruas e compromete muito a nossa segurança hídrica. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que colocar os nossos resíduos na lixeira, justamente para que a gente continue tendo água de boa qualidade. Então, foram 22 bueiros no Dia Mundial da Água, e a gente pretende estender aí essa nossa ação para conscientizar toda a população. Vou passar um pouquinho para a secretária agora. Eu, na verdade, até me levantei quando tu estava falando da ação do vidro, porque eu queria fazer um complemento de que ela foi uma demanda que a FAPAM levou para a Secretaria logo no início de 2021, e de cara a gente entendeu que ela seria simples e que seria produtiva, e tem aumentado consideravelmente. E eu agora quero falar para ti, Dilson, que a gente gostaria de levar esse assunto para uma reunião da UAB, tá? Para ver de que forma a gente pode fazer ações com os bairros, porque talvez esse pessoal dos bairros esteja trazendo menos e que a gente possa juntar pontos nos bairros para fazer essa coleta, que depois o caminhão passe para recolher. 29/7. Anota aí. Acho que é uma boa pauta para te colocar como pauta de reunião da UAB, porque a gente já fez esse 1 ano e meio, a gente viu que dá certo, mas ela tem que dar um salto um pouquinho maior. Então, com a contribuição dos bairros, e depois a gente vai para o interior. Né? Acho que o vidro ele não tem um valor agregado muito interessante para a venda, então talvez para condomínios, para esse tipo de ações, ela acabe não sendo tão interessante e o pessoal acabe descartando de qualquer forma. Além de causar problemas para o pessoal da reciclagem, causa para o pessoal da coleta, né, Paulinho? Tem muito acidente de trabalho em relação a isso e não tem... Isso só com os coletores, né? Desconsiderando o que acontece lá na reciclagem. Então, são pequenas ações. A gente também agora está com o vereador Caleb, numa ação que na próxima coleta de vidros a gente já vai estar recolhendo com uma parceria com ele e com o grupo de escoteiros, a coleta de embalagens Tetra Pak, né? A parte de leites e sucos. Também a gente vai divulgar melhor de que forma tem que ser entregue. Numa ação a curto prazo vai ser recolhido e o pessoal dos escoteiros vão fazer a venda. Mas também tem projetos bem maiores de reaproveitamento desse material, que hoje acaba indo para o aterro, né? Eu sei que já tem bastante recolhimento, mas a gente pode aumentar isso de forma considerável. De tudo isso, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é que todos se sintam partes disso. A gente vê números e vê coisas estrondosas que daqui a pouco parecem que estão muito longe de uma realidade e de algo viável que a gente possa fazer. Mas não é verdade. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir não extinguir o nosso planeta, né? Eu acho que a nossa geração ela até está garantida, mas eu gostaria que isso fosse muito além disso. Então, pensem na hora de comprar, menos embalagens, separem. A lenda urbana de que vai tudo para o mesmo buraco não é verdadeira. Se colocar, de fato, no contentor correto, vai para a reciclagem, né, Paulinho? Isso é fato. O problema é que as pessoas ainda misturam muito entre os contentores. Então, vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Nós somos o meio ambiente, lembrem-se sempre disso. Obrigada pela atenção de todos. Foi uma honra para nós estarmos aqui.
Espaço aberto, então, agora para perguntas e considerações. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui hoje no dia do na Semana do Meio Ambiente, fazer parte dessas comemorações aqui com vocês. Meu nome é Érico Razeiro, acho que o pessoal já me conhece. Eu vim aqui hoje cumprimentar todos que se disponibilizaram de vir aqui ouvir um pouquinho sobre o meio ambiente e também fazer uma colocação no sentido de que nessa semana a gente teve uma conquista muito relevante na questão do meio ambiente da nossa cidade, que a gente teve agora no dia 7, o decreto de tombamento do Moinho Covolã. É um prédio que faz parte da paisagem do nosso município, assim como as praças, assim como os parques, assim como as reservas naturais. Esses sítios, eles compõem o meio ambiente da nossa cidade. O meio ambiente se pressupõe a harmonia entre a nossa sociedade e o meio onde a gente vive. Então, por isso, quanto mais equilibrado, melhor para a comunidade que ocupa esse espaço. Então, uma pena a gente ainda ter um conceito tão estrito a verde, a árvore, meio ambiente, né? Ele é muito mais amplo. Acho que a gente, através de uma campanha, quem sabe, contínua de meio ambiente, de educação ambiental, a gente consiga disseminar esse conceito mais amplo. E, da minha parte, eu gostaria de que, assim como na Semana do Meio Ambiente, a gente venha e discuta o meio ambiente com a comunidade, que seja um trabalho contínuo que a Secretaria está, eu vejo, se esforçando muito para fazer, em que pese com orçamento limitado, a gente está gastando mais para embelezar a cidade. Embelezar a cidade, quando eu digo embelezar a cidade, estou me referindo a Natal e Páscoa, que se gastou mais de meio milhão de reais para se fazer uma decoração de Natal, e não se tem R$1 investido num programa ambiental aqui no município, de educação ambiental. Então, eu gostaria de fazer essa provocação e de fazer essa fala no sentido de compor com a SEMA que é necessário que se façam ações continuadas na parte do meio ambiente e não só pontuais. O pontual é bom para testar. A gente espera que as ações passem a ser política, passem a ser parte do cotidiano da cidade. Então, em meu nome, eu quero agradecer vocês pelo trabalho em que pese às vezes a gente discutir e ter algum atrito. A gente está trabalhando por uma cidade mais ambientalmente correta. Então, obrigado, parabéns. Obrigado, Érico, pelas tuas contribuições, mas eu gostaria de te dizer, e dizer a todos que estão aqui, que o prefeito em nenhum momento nos cortou o orçamento para a educação ambiental e que a gente precisa da ajuda de vocês para isso. E que as portas estão abertas se tu tiver sugestões ou opiniões, coisas que possam ser concretas e que a gente possa vir executar. A gente está fazendo o nosso melhor, tu não tenha dúvida disso, mas as portas estão abertas para projetos e para possibilidades. Sinta-se acolhido. Inclusive, eu já vou passar a informação, a gente está reeditando uma chamada pública que foi feita nos últimos, acho que 30, 40 dias, referente à educação ambiental. Tá? A gente fez um projeto com a aprovação do Conselho de Meio Ambiente para abrir uma rúbrica e disponibilizar um valor, naquele momento foi um valor de 50 mil, não teve nenhum cadastrado, nós estamos reeditando para poder alguém se cadastrar para a questão de trabalho de educação ambiental.
Na verdade, a FAPAM nos passou uma demanda que nós passamos os passos possíveis a ser feitos e tem que ser através de chamada pública. Nós publicamos a chamada pública, informamos algumas pessoas e não teve cadastramento da associação naquele momento. Nós estamos reeditando para ver se ela tem interesse para se cadastrar. Uma pergunta, nós falamos de 300 toneladas mês e de 40% disso sendo efetivamente reciclado. Qual seria o número do total de resíduos, digamos assim, coletado no município, só para vocês terem ideia? Nós coletamos aqui na cidade de Farroupilha uma média de 44 toneladas dia, resultando em umas 1.200 toneladas mês. Dessas 1.200, 300 lixo seletivo e desses 300, 140 toneladas mês. Então 140 é em torno de 10% do total do lixo está sendo reciclado, né? Está sendo aproveitado. É isso. Para ter uma ideia consolidada do potencial que temos, digamos aí, já estão tirados quantas? 30 toneladas de vidro em 6 meses. Quer dizer, enfim, é uma parte, uma parcela importante, mas mostra todo o potencial que tem. E grande parte é do orgânico, né? Que é a questão da compostagem aí fica um desafio interessante aí, que tem muito a ver com a própria... Volta sempre na questão da educação que a gente sempre comenta. Vocês falaram bastante das campanhas de vidro e eletrônicos, né, que são produtos grandes, mas e dos pequenos, por exemplo, as pilhas. Tem alguma campanha específica? Porque até o Nestor falou da questão do reverso, né, da política reversa, mas na hora da gente comprar, muitas vezes a gente não lembra de levar, ou acumula em casa numa gaveta e aonde levar. Até na nossa empresa, na Pivirentima, a gente fazia um recolhimento de pilhas, a gente tinha um caninho de PVC que as pessoas depositavam as pilhas e no final a gente recolhia. Mas a gente percebe que as pessoas não têm essa consciência, que vai para o lixo. E como é que a prefeitura vê isso? Se vai existir campanha, se tem essa conscientização, se tem projetos assim, porque é um produto pequeno, mas que gera muito resíduo e é um resíduo tóxico, né? Então, além também das lâmpadas, é outra coisa que a gente não lembra na hora de comprar, de levar as lâmpadas. E não percebi vocês falando sobre isso. Enfim, a prefeitura tem as campanhas de produtos grandes, mas e desses outros menores, como é que faz? As pilhas, nós estamos em negociação com a empresa que faz a questão de recolhimentos eletrônicos conosco. Eles têm potencial e têm já uma forma de trabalho com as pilhas, tá? A gente está em negociação se já na próxima campanha a gente já consegue incluir as pilhas junto à campanha do resíduo eletrônico, tá? O Sicredi, ele faz um trabalho bem interessante e eles estão meio reféns da destinação, tá? Inclusive eles nos procuraram, eles acabaram nos procurando e daí nos ajudou a provocar, porque eu tinha informação que o Sicredi tinha forma de destinação, tá? Eles disseram que eles tinham um parceiro de destinação, que esse parceiro estava solicitando questão de volumes e negociações e questões para custo de destinação. Eu disse, quem que é o parceiro? Ela disse, é a AMB. Eu digo, não, peraí, a AMB eu trabalho com eletrônico, então peraí que eu vou entrar em contato com eles. A gente já está fazendo todas as estratégias de forma de destinação, eles estão nos passando a forma que eles destinam para nós ver se está tudo ok também certinho, né? Porque a gente tem todos os certificados e informações do eletrônico. Eu estou aguardando toda essa tratativa com eles para ver se a pilha está tudo ok. E se possível agora na campanha de agosto nós já incluímos as pilhas para a questão. As lâmpadas, o único local que tem uma parceria firmada e uma parceria firmada própria hoje é o IMEC que tem com a Recilux, tá? Mas o ideal é sempre fazer logística reversa. A gente bate nisso porque senão fica aquela questão, o IMEC ele foi parceiro, ele foi uma empresa que decidiu fazer uma parceria, mas a gente vai acabar botando nas costas deles, né? Então por isso que eu sempre digo, vai trocar lâmpada, leva a lâmpada lá e diz, ó cara, tu tem uma questão legal de fazer a destinação. Tá? Então eu já sou um cara, eu já troquei a maioria para LED lá em casa, mas eu ainda tenho umas que não, né? Porque o LED ele tem potencial de ir para a campanha de lixo eletrônico, né, pessoal? Lembrando que a gente fala em lâmpadas de logística reversa é de mercúrio, é de sódio, aquelas lá que tem questão que pode ser cancerígeno para o catador ou para o reciclador, né? Vamos lembrar disso. As de eletrônicas de LED hoje vai para o eletrônico e está tudo tranquilo. Então essas lâmpadas, quando for ainda fazer a tua troca para comprar a eletrônica,
vai lá e já leva a lâmpada. Se o cara disser, não posso, então eu não posso comprar de ti. Eu já fiz isso mais de uma loja de Farroupilha, até que na segunda vez quando eu fui, o cara disse, não, eu vou receber. Tá, pessoal? Então a gente tem que ser um pouquinho chato nesses pontos. Na Ecofar nós recebemos ali no escritório, no centro, do lado da prefeitura, o óleo de cozinha, tá? Quem se dispor a levar em garrafas PET, garrafas de água, de 5 litros, pode deixar lá na Ecofar, que a gente manda para reciclagem. Então é menos óleo que vai para os nossos rios. Também outro resíduo que é muito polêmico é as latas de tinta, né? Quando as pessoas vão pintar suas casas, o que eu faço com as latas, né? As latas vazias. Pela logística reversa e pelo artigo 33, que fala sobre isso, o que a gente teria que fazer? A gente tem que devolver a essas empresas que nos venderam, né? Então, só que a gente sabe que aqui em Farroupilha não são todas as empresas que aceitam. Então, antes de você comprar a sua tinta para pintar a sua casa, primeiro pergunte, vocês aceitam as latas de volta, as latas vazias? Porque senão, infelizmente, vai acabar sendo coletado pela nossa coleta seletiva ou pela orgânica e sendo destinado de forma inapropriada, né? É isso, gente. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, agradecemos a presença de todos vocês, os que ainda estão aqui conosco. Especialmente, então, a participação da Cris, da Tati, do Nestor. É muito bom a gente poder escutar e ter com pessoas que têm propriedade sobre o assunto e de um assunto que ela tem entre a nossa sociedade. Muito, muito obrigada e até quinta-feira que vem.